Gente, tudo bem? Gente, seguinte, hoje eu vou continuar falando sobre emagrecimento e eu vou dar 5 dicas para vocês controlarem a fome. Então, se eu controlo a minha fome, eu consigo comer menos. Se eu como menos, eu gero o que, gente? Emagrecimento. É tudo que todo mundo tá querendo até o Natal, até o Ano Novo, não é? Então, vamos falar sobre isso, vamos dar dicas, né? Hoje eu vou dar dicas, vou dar 5 dicas de como que você vai fazer para controlar sua fome, para comer menos e assim conseguir gerar esse emagrecimento que vocês tanto querem. Bora falar sobre isso um pouco? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, é jejum intermitente. Então, gente, a partir de 12 horas já é considerado jejum intermitente, tá? Então, sendo ele calórico ou metabólico, calórico é a partir de 12 horas, né? E metabólico é a partir de 18 horas. Sendo ele um jejum calórico ou metabólico, o jejum, Então, o jejum, ele aquieta muito a insulina, que é um hormônio anabólico. Então, o que acontece quando eu consigo aquietar a minha insulina? Eu fico menos faminto, eu fico menos compulsivo, tá? Então, a primeira dica que eu te dou é, lance dessa estratégia tão maravilhosa que é o jejum intermitente, tá? Faça sim o jejum intermitente, pare de comer, pare de ficar com essa comilança o tempo todo. Quando a gente faz esse jejum, né, a gente consegue minimizar essa insulina, a gente consegue aquietar essa insulina e isso eu consigo fazer com que eu diminua minha fome o tempo todo, eu diminua minha compulsão alimentar, tá? A segunda dica faça ingestão de gorduras saudáveis, invista sim em gorduras naturalmente presentes nos alimentos. Então lance mão sim de oleaginosas, de óleo de coco, de abacate, de azeite. Lance mão sim dessas gorduras naturais, porque essas gorduras elas promovem. Então, essas gorduras naturalmente presentes nos alimentos, elas promovem sim mais saciedade. Elas são sim mais calóricas, elas têm 9 calorias por grama, né? Por isso que a gente nunca pode exagerar no consumo delas. Mas quando a gente ingere, o legal é exatamente isso. Faça esse teste. Quando a gente ingere essas gorduras, a gente consegue ficar mais tempo sem comer, sem se alimentar. Exatamente pelo efeito sacietógeno que elas promovem dentro do nosso corpo. Então a segunda dica é invista sim nas gorduras naturalmente presentes nos alimentos, tá? A nossa terceira dica, gente, é a seguinte: proteínas magras. Invistam em proteínas magras. Por quê? Porque as proteínas, elas demoram mais para serem digeridas pelo nosso organismo. E isso também promove mais saciedade, eu consigo ficar um maior tempo sem me alimentar quando eu consumo proteínas magras, né? Então, as carnes mais magras, frango, peixe, quando eu faço esse consumo dessas... Então, toda vez que eu consumo as proteínas, né? Então, frango, peixe, as carnes magras, o que eu sinto? Eu sinto realmente que vai gerando uma saciedade bacana. E essa saciedade vai fazendo com que eu pare de comer. E quando eu paro de comer, eu consigo diminuir essa quantidade, não é, gente? Né? Não é assim? Quando a gente está se alimentando, o que vai acontecendo? Vai gerando uma saciedade e eu vou falando, nossa, eu tô satisfeito, não preciso mais comer, né? Então as proteínas, elas têm sim esse efeito sobre o nosso corpo. Então insira sim essas proteínas dentro do seu dia a dia para que você consiga uma maior saciedade. Tendo saciedade, a gente consegue diminuir a quantidade, e aí se eu diminuo a quantidade, eu consigo o que, gente? Emagrecimento. Eu consigo fazer com que o meu corpo busque como fonte de energia a gordura que está estocada nele, e não aquele alimento que eu tô comendo, tá? Então muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu tô de dieta, mas eu não consigo emagrecer. Muitas vezes ela não tá dando chance do organismo dela buscar a gordura que está estocada no corpo dela, tá? Então é isso que é importante. É muito importante que você deixe o seu corpo buscar como fonte de energia a gordura que está estocada dentro do seu corpo, tá? E não somente a alimentação. Então, por exemplo, eu acordei, fiz um café da manhã que não tem tantos alimentos sacietógenos, então comi um pouco a mais. O seu corpo vai utilizar como fonte de energia aquilo que você acabou de comer. Até ele chegar na sua gordura, já está acontecendo a próxima refeição. Então não dá tempo. Por isso que quando eu falo pra vocês, gente, vamos investir em alimentos mais sacietógenos. Por quê? Porque se eu coloco os alimentos mais sacietógenos, eu consigo diminuir a quantidade. Se eu diminuo a quantidade, o que o seu corpo vai fazer? Buscar como fonte de energia a sua gordura, a gordura que está estocada no seu corpo, tá? E aí você vai promover o que? Emagrecimento, tá? A quarta dica que eu vou dar pra gente gerar emagrecimento, gente, é dormir bem. Então, assim, o sono reparador é fundamental para que a gente consiga emagrecimento. E por quê? Porque hoje os estudos nos dizem que se a gente não dorme
Então, gente, se eu não durmo bem, se eu não tenho um sono reparador, tá? Então, assim, a gente sempre tem que pensar assim, Carol, como que é pra ter um sono reparador? Eu não posso ter insônia, eu tenho que acordar disposta, eu tenho que acordar bem, tá? Aí, acordei bem, tô disposta, não tive insônia, tive um sono reparador. Quem tem esse sono reparador, normalmente, não tem compulsão alimentar no fim da tarde. Os estudos dizem que quem tem um sono que não é reparador, quem tem um sono que não é tão bacana, acaba ficando compulsivo por doces e carboidratos no fim da tarde, tá? Por isso que isso, obviamente, não vai promover emagrecimento, isso, obviamente, vai prejudicar o emagrecimento, tá? Então, a gente tem que cuidar, sim, do nosso sono, cuidar, sim, da qualidade do nosso sono, tá? Existem nutrientes para isso, chás para isso, fitoterápicos para isso, né? Inúmeras estratégias que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade de sono. Então, minha gente, vamos sim cuidar do nosso sono, vamos sim deixar o nosso sono mais reparador, mais restaurador, para que a gente acorde disposta e para que a gente realmente não tenha nem compulsão alimentar e nem muita vontade, desejo e desespero por doces e carboidratos, porque a gente não quer, né, gente? Pensa bem, né? Eu falo assim, que a gente quer emagrecer, a gente quer se sentir bem, a gente quer ter um corpo, né, bom, e a gente quer que o nosso organismo funcione como uma orquestra, então tem que estar tudo alinhado, né? E essas dicas são fundamentais, porque essas dicas vão ajudar muito vocês. A quinta e última dica, gente, é sobre o café. Então, alô, amantes do café, tá? O café, se consumido em quantidade adequada, até 300 ml por dia, tá? Então prestem atenção também nessa questão da quantidade. Se você consumir ele nessa quantidade adequada, o café ele tem substâncias como a cafeína e alguns antioxidantes. Então o café, minha gente, ele tem substâncias, né, como a cafeína, alguns antioxidantes, que são capazes sim de suprimir o apetite. Vocês já viram aquelas pessoas que falam, nossa, eu tomei um cafezinho e fiquei super bem? É real, é verdade isso, tá? Porque sim, as substâncias existentes no café, elas podem sim ajudar a suprimir o apetite. Então dá aquela tranquilizada na fome, você não fica faminto o tempo todo. Mas tem uma questão que é muito importante ressaltar. Quem fica o tempo todo tomando café, mais de 300 ml por dia, tem um excesso de consumo de cafeína. Esse excesso de cafeína pode desregular um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. E toda vez que eu desregulo esse cortisol, eu não contribuo para o emagrecimento. Pelo contrário, eu vou fazer com que eu tenha uma alta formação de gordura abdominal, principalmente. Então, gente, tem que ser tudo em doses adequadas, tá? Não podemos ultrapassar os limites. Não adianta passar o dia tomando café para suprimir o apetite, pensando que vai gerar emagrecimento, porque não vai, tá? Então tem que ser. Então, gente, como eu sempre falo, na nutrição tem que estar tudo alinhado, né? Tem que nosso corpo funcionar como uma orquestra pra gente sempre gerar emagrecimento. Mas essas 5 dicas são top, não são? Então, assim, recapitulando, jejum intermitente, gorduras saudáveis, proteínas magras, sono reparador e cafezinho, uma dosezinha, tá bom? Gostaram desse assunto? Muito demais, né? Até o ano novo eu quero todo mundo assim, ó, fino, todo mundo magrinho, todo mundo maravilhoso, todo mundo entrando no look. E vamos que vamos, porque assim, a nutrição é foda mesmo, a nutrição auxilia mesmo, a nutrição, eu falo que a nutrição é muito capaz de mudar vidas e muda o tempo todo, né, gente? Eu vejo aqui dentro do meu consultório, eu vejo aqui na rede social, tanto de vidas que a gente consegue mudar, que a gente consegue ajudar, é tudo tão maravilhoso, tudo tão mágico, né? Que assim, a gente só tem a agradecer mesmo e fazer acontecer. Bora fazer acontecer? Não vamos desencanar, não. Até o ano novo eu quero todo mundo no shape, beleza? Beijo da Nutri que tá amando tudo isso.